A guerra dos deuses antigos, como Baal, Azera e Dagom ameaçaram destruir o povo de Deus. Você consegue imaginar o horror de ver sua própria criança sendo arremessada nas chamas ardentes de um altar pagão? Consegue visualizar o desespero de uma mãe assistindo impotente enquanto os gritos de seu bebê são abafados pelo rugir do fogo e pelos tambores rituais que ecoam através de um templo sombrio? Esta não é uma cena fictícia criada para chocar. Esta era a realidade brutal e cotidiana do mundo antigo, onde deuses cruéis exigiam os sacrifícios mais impensáveis de seus adoradores desesperados. No coração desta escuridão espiritual, 3 nomes se destacam como os arquitetos principais da sedução religiosa que quase destruiu completamente a nação de Israel: Baal, Azera e Dagom. Estes não eram simplesmente estátuas inofensivas feitas de madeira e pedra, mas representavam forças demoníacas reais que operavam através de sistemas religiosos sofisticados, prometendo poder, prosperidade e controle sobre as circunstâncias da vida. A história que está prestes a se desenrolar diante de você é uma das mais dramáticas e significativas de toda a narrativa bíblica. É uma saga de guerra espiritual que se estendeu por séculos, envolvendo confrontos sobrenaturais, milagres devastadores, e a luta épica entre a verdade e a mentira pelo coração e alma de uma nação inteira. Mais importante ainda, é uma história que continua a se repetir em nossos dias, quando nos encontramos enfrentando os mesmos ídolos antigos disfarçados sob formas modernas e aparentemente inofensivas. Esta narrativa nos levará desde os campos de batalha ensanguentados de Canaã até os templos ornamentados onde rituais horrendos eram realizados diariamente. Testemunharemos o poder sedutor de religiões que prometiam gratificação imediata e controle sobre o destino, e veremos como até mesmo o povo escolhido de Deus pode ser enganado quando baixa a guarda espiritual. Mas acima de tudo, descobriremos como o Deus Todo-Poderoso demonstrou de forma inquestionável sua supremacia absoluta sobre todos os poderes das trevas, revelando que somente Ele é digno de adoração, confiança e devoção completa. Para compreender completamente a magnitude desta batalha espiritual, precisamos primeiro mergulhar no mundo complexo e perturbador do Oriente Próximo Antigo, onde cada aspecto da vida estava impregnado de religiosidade pagã e cada decisão importante era influenciada pela crença em múltiplas divindades que supostamente controlavam diferentes esferas da existência humana. No mundo antigo, a religião não era uma questão de preferência pessoal ou conveniência social, era uma questão literal de vida ou morte. Cada nação, cidade e até mesmo família acreditava que sua sobrevivência dependia completamente de manter relacionamentos adequados com as divindades que controlavam aspectos específicos da realidade: guerra, fertilidade, clima, agricultura, comércio, saúde e prosperidade. Esta não era superstição primitiva, mas um sistema teológico sofisticado que havia se desenvolvido ao longo de milênios. Os povos antigos observavam cuidadosamente os padrões da natureza, as consequências de diferentes práticas religiosas, e as experiências de outras culturas, criando elaboradas mitologias que explicavam como o mundo funcionava e como os humanos podiam influenciar as forças que controlavam seu destino. Canaã, a terra que Deus havia prometido solenemente a Abraão, Isaque e Jacó, era um verdadeiro caldeirão fervilhante de atividade religiosa pagã. Por mais de 1000 anos antes da chegada dos israelitas, os povos cananitas haviam desenvolvido um sistema religioso incrivelmente complexo e sedutor, centrado em torno de deidades que prometiam resolver todos os problemas práticos que enfrentavam na vida diária. A geografia de Canaã tornava esta religiosidade ainda mais atraente. A região era caracterizada por chuvas irregulares, secas frequentes, solo de qualidade variável, e dependência total da agricultura para a sobrevivência. Para agricultores que viviam constantemente na incerteza sobre se teriam comida suficiente para alimentar suas famílias durante o próximo ano, qualquer religião que prometesse controle sobre essas variáveis imprevisíveis era irresistivelmente atraente. Os cananitas não eram ignorantes ou primitivos, eles eram agricultores experientes, comerciantes astutos, e artesãos habilidosos que haviam observado cuidadosamente as conexões entre práticas religiosas específicas e resultados práticos. Quando realizavam certos rituais durante épocas específicas do ano, frequentemente experimentavam melhores colheitas. Quando ofereciam sacrifícios particulares durante períodos de seca, às vezes a chuva chegava logo depois. Quando participavam de cerimônias de fertilidade,
Muitas vezes concebiam filhos em seguida. O que eles não compreendiam era que estavam sendo sistematicamente enganados por forças demoníacas que misturavam coincidências naturais com intervenções sobrenaturais limitadas, criando a ilusão de que seus deuses eram reais e poderosos. Satanás é perfeitamente capaz de manipular circunstâncias naturais e até mesmo realizar milagres limitados quando isso serve aos seus propósitos de enganar e escravizar pessoas. No centro deste panteão sedutor estava Baal, cujo nome significa literalmente Senhor, Dono, ou Marido em hebraico. Mas Baal não era simplesmente mais um deus entre muitos, ele era visto como o controlador supremo das tempestades, da fertilidade e da prosperidade agrícola. Em uma região onde a diferença entre uma boa colheita e a fome podia determinar a vida ou morte de famílias inteiras, Baal oferecia algo que parecia impossível de resistir: poder direto sobre as forças mais imprevisíveis e críticas da natureza. As representações artísticas de Baal eram deliberadamente impressionantes e intimidadoras. Ele era tipicamente retratado como um guerreiro poderoso e musculoso, usando um capacete elaboradamente ornamentado com chifres de touro, símbolo universal de força, virilidade e fertilidade no mundo antigo. Em uma mão, ele segurava firmemente uma clava ou massa, representando seu controle sobre o trovão que anunciava as tempestades vindouras. Na outra mão, ele empunhava uma lança adornada com folhas estilizadas, simbolizando tanto o relâmpago que ele supostamente controlava quanto a vegetação que dependia de suas bênçãos para crescer. Em muitas esculturas e relevos aramaicos descobertos por arqueólogos, Baal era frequentemente retratado montando um touro poderoso, uma imagem que pode estar diretamente relacionada às controvertidas imagens de bezerros de ouro que Arão criou no deserto e que Jeroboão posteriormente estabeleceu em Dan e Betel. Estudiosos sugerem que essas imagens não eram necessariamente representações de deuses alternativos, mas pedestais ou tronos para o Jeová invisível, influenciados pela iconografia cananita familiar. A mitologia cananita pintava Baal como um deus dinamicamente ativo, constantemente engajado em batalhas cósmicas épicas que determinavam diretamente o destino da humanidade. Segundo essas lendas elaboradas, Baal havia travado guerra contra Yan, o deus primordial do mar e do caos, derrotando-o heroicamente e estabelecendo ordem no mundo. Ele também havia enfrentado e vencido Mote, o terrível deus da morte e do submundo, garantindo que a vida pudesse continuar florescendo na terra. Essas vitórias mitológicas estabeleceram Baal como o mais poderoso e ativo de todos os deuses no panteão cananita, eclipsando completamente Eu, o Deus Pai original, que era cada vez mais visto como antigo, distante, fraco e ineficaz nas batalhas que realmente importavam para a vida humana. Esta transição de poder divino de Eu para Baal refletia uma tendência humana universal de preferir deuses que parecem mais ativos, acessíveis e responsivos às necessidades imediatas. Mas Baal não operava sozinho no complexo sistema religioso cananita. Ele estava intimamente associado com várias deusas femininas, sendo a mais proeminente Azera, frequentemente descrita como sua consorte, irmã, ou até mesmo mãe, dependendo da tradição local específica. Asra, cujo nome significa Aquila que enriquece ou, a que traz prosperidade. Era adorada como a deusa suprema de fertilidade, do amor, de guerra e de sabedoria oculta. A literatura ugarítica antiga, descoberta nas ruínas da cidade de Ugarit na Síria moderna, refere-se a Azera como Senhora Azera do Mar, indicando sua associação tanto com as águas primordiais da criação quanto com as forças regenerativas da vida. Ela era vista como a mãe de todos os deuses menores e a fonte da qual toda fertilidade, humana, animal e agrícola, emanava. Juntos, Baal e Azera formavam um casal divino poderoso que supostamente controlava todos os aspectos cruciais da existência humana, desde a concepção e nascimento de crianças até o crescimento das plantas e a prosperidade dos rebanhos. Esta parceria divina oferecia aos adoradores a ilusão de que podiam influenciar e até mesmo manipular as forças mais fundamentais da vida através de rituais apropriados e oferendas adequadas. O terceiro membro desta trindade demoníaca era Dagon, uma das divindades mais antigas e influentes de toda a Mesopotâmia. Com evidências arqueológicas de adoração datando de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo,
Dagon representava a continuidade e persistência da rebelião humana contra o Deus verdadeiro através de múltiplos milênios e civilizações. Dagon era tipicamente representado como uma figura imponente e misteriosa, parte humana e parte criatura aquática. Em algumas representações, ele aparecia como um homem gigantesco da cintura para cima, com uma cauda de peixe elaboradamente escamada da cintura para baixo. Em outras imagens, ele era retratado como completamente antropomórfico, mas rodeado por símbolos aquáticos complexos e criaturas marinhas que indicavam seu domínio sobre as águas e tudo que nelas habitava. A associação íntima de Dagon com o mar e a vida aquática o tornava especialmente significativo e poderoso para povos costeiros como os filisteus, que dependiam completamente da pesca, do comércio marítimo e da navegação para sua sobrevivência econômica. Sua localização estratégica ao longo da costa mediterrânea oriental tornava natural e lógica a adoração de uma divindade que supostamente controlava as águas das quais eles dependiam para praticamente todos os aspectos de sua existência. Textos cuneiformes antigos descobertos em várias escavações arqueológicas estabeleciam claramente Dagon como o pai de Baal, criando uma hierarquia divina organizada que competia direta e intencionalmente com a revelação bíblica de Jeová como o único Deus verdadeiro e soberano. Esta relação pai-filho entre Dagon e Baal sugeria que a adoração pagã não era simplesmente uma coleção aleatória de superstições primitivas, mas um sistema teológico bem organizado com doutrinas específicas, práticas rituais elaboradas, e uma cosmovisão coerente que oferecia explicações alternativas para as questões fundamentais da existência. Os templos dedicados a esses deuses não eram estruturas simples ou rústicas, mas complexos arquitetônicos magnificentes que rivalizavam com qualquer edifício religioso de sua época. O Templo de Baal em Samaria, construído pelo rei Acabe, era famoso em todo o Oriente Próximo por sua grandiosidade e riqueza. O Templo de Dagon em Gaza era considerado uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, construído com enormes blocos de pedra e adornado com ouro, prata e obras de arte intrincadas que deixavam visitantes impressionados com a aparente majestade do Deus que ali habitava. Estes templos não eram apenas locais de adoração, mas centros econômicos, políticos e sociais que empregavam centenas de pessoas, sacerdotes, músicos, dançarinos, prostitutas sagradas, artesãos, comerciantes e administradores. Eles possuíam vastas extensões de terra, rebanhos de gado, e operações comerciais complexas que os tornavam algumas das instituições mais ricas e influentes de suas respectivas sociedades. Quando os israelitas finalmente entraram em Canaã sob a liderança militar de Josué, eles se encontraram imersos em um mundo onde essas divindades dominavam completamente a paisagem espiritual, cultural, econômica e política. Cada colina elevada tinha seu altar elaboradamente decorado, cada bosque sagrado tinha seus postes votivos ornamentados, e cada cidade de qualquer importância tinha seus templos impressionantes com rituais contínuos que aconteciam dia e noite. O cheiro constante de incenso caro misturado com sangue sacrificial permeava o ar da região, enquanto o som hipnótico de tambores rituais, cânticos religiosos e cerimônias pagãs ecoava através da terra em um ciclo interminável de atividade espiritual que nunca cessava. Para israelitas que haviam passado 40 anos no deserto relativamente isolado, esta intensidade religiosa deve ter sido simultaneamente fascinante e perturbadora. A sedução espiritual começou de forma sutil e aparentemente inofensiva, exatamente como sempre acontece com a idolatria. Como registrado de forma profética em Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Esta nova geração de israelitas não havia experimentado pessoalmente os milagres extraordinários do Êxodo. Eles não viram as pragas devastadoras que caíram sobre o Egito, não caminharam através do Mar Vermelho em terra seca, não comeram o maná que caía diariamente do céu, não beberam água que jorrava sobrenaturalmente de rochas áridas. Para eles, as histórias incríveis de Jeová eram exatamente isso. Histórias fascinantes contadas por seus avós, mas não experiências pessoais que haviam moldado sua própria fé e identidade. Enquanto isso, os deuses cananitas ofereciam benefícios imediatos, tangíveis e verificáveis.
Os vizinhos cananitas que adoravam fielmente a Baal pareciam ter colheitas consistentemente melhores durante as estações secas e imprevisíveis. As mulheres que participavam regularmente dos rituais de fertilidade de Azera pareciam conceber filhos mais facilmente e ter partos mais seguros. Os mercadores que faziam oferendas generosas a Dagon pareciam prosperar extraordinariamente em seus negócios marítimos arriscados. Esta não era simplesmente imaginação ou coincidência. Satanás e suas forças demoníacas são perfeitamente capazes de manipular circunstâncias naturais e conceder bênçãos limitadas quando isso serve aos seus propósitos de enganar e escravizar pessoas. A Bíblia deixa claro que os poderes das trevas possuem capacidades sobrenaturais reais, embora sejam infinitamente limitados em comparação com o poder absoluto de Deus. A tentação se tornou praticamente irresistível quando Israel começou a enfrentar desafios práticos significativos na Terra Prometida. A transição de uma vida nômade no deserto para uma existência agrícola sedentária em Canaã apresentou problemas completamente novos que seus antepassados nunca haviam enfrentado. Eles precisavam aprender técnicas agrícolas, entender padrões climáticos locais, estabelecer relações comerciais, e navegar políticas complexas com povos vizinhos. Como registrado de forma trágica em Juízes capítulo 3, versículo 7. E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e aos bosques. A palavra Baalins é particularmente significativa porque indica que havia múltiplas versões locais e regionais de Baal, cada uma adaptada às necessidades e circunstâncias específicas de diferentes áreas geográficas. Havia Baal Peor, adorado no Monte Peor e associado com rituais de fertilidade extremamente depravados. Baal Berite, cujo nome significa Baal da Aliança, oferecia proteção através de pactos espirituais. Baal Zebub, senhor das moscas, era invocado para proteção contra pragas e doenças. Cada uma dessas manifestações locais de Baal prometia resolver problemas específicos que as pessoas enfrentavam em suas vidas diárias. Em Números capítulo 25, testemunhamos um dos primeiros e mais devastadores exemplos de como a adoração a Baal infectou e corrompeu Israel. E Israel se juntou a Baal Peor. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que começou como curiosidade cultural aparentemente inofensiva rapidamente se degenerou em apostasia total e comportamento sexual depravado que resultou na morte de 24.000 israelitas em um único dia. O versículo continua descrevendo como o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo para os sacrifícios aos seus deuses. O povo comeu e se prostrou diante dos deuses delas. Esta progressão, curiosidade cultural, participação social, compromisso espiritual, corrupção moral, representa o padrão clássico através do qual a idolatria sempre opera para destruir indivíduos e sociedades. Durante o período conturbado dos juízes, Israel entrou em um ciclo previsível mas absolutamente trágico que se repetiu por centenas de anos. Eles adorariam ídolos e comprometeriam sua fé, Deus os entregaria aos seus inimigos como disciplina, eles clamariam desesperadamente por ajuda em meio ao sofrimento, Deus levantaria misericordiosamente um juiz para libertá-los. Haveria um período temporário de fidelidade e prosperidade, e então o ciclo devastador recomeçaria quando a próxima geração esquecesse as lições aprendidas. Como observado com tristeza em Juízes capítulo 2, versículo 17. Porém tampouco ouviram aos juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e se encurvaram diante deles. Depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. A linguagem usada aqui pelo Espírito Santo é deliberadamente chocante e visceral. A palavra prostituíram não é meramente metafórica ou simbólica, ela descreve literalmente o que acontecia regularmente nos templos pagãos espalhados por toda a região. A adoração a Baal e Azera envolvia extensa prostituição ritual, onde atos sexuais explícitos eram realizados como parte integrante da cerimônia religiosa oficial. Os adoradores sinceramente acreditavam que ao imitar fisicamente a união sexual entre Baal e Azera, eles estariam simpaticamente estimulando e encorajando a fertilidade da terra, garantindo boas colheitas e assegurando a concepção de filhos. Esta não era libertinagem disfarçada de religião,
mas teologia genuína baseada numa cosmovisão que via conexões místicas entre ações humanas e forças sobrenaturais. Mas a sedução espiritual atingiu seu pico devastador durante o reinado do rei Acabe e sua esposa Fenícia, a rainha Jezabel. Como registrado de forma sombria em 1 Reis capítulo 16, versículos 31 a 33, e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezabel não era simplesmente uma rainha pagã que mantinha privadamente suas crenças religiosas ancestrais. Ela era uma missionária fanática e determinada, absolutamente comprometida com erradicar completamente a adoração a Jeová de Israel e substituí-la inteiramente com o sistema religioso cananita que ela havia conhecido desde a infância. Ela trouxe consigo do seu país natal um verdadeiro exército espiritual. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, criando uma máquina de propaganda religiosa sofisticada que rivalizava com qualquer movimento sectário moderno em sua organização e eficácia. Sob a influência poderosa e determinação implacável de Jezabel, templos magníficos e custosos foram construídos para as divindades pagãs em cidades importantes por todo Israel. Santuários elaborados foram estabelecidos estrategicamente em cada colina alta e local de importância histórica. Rituais cananitas se espalharam como uma praga espiritual virulenta através da terra, infectando rapidamente todas as classes sociais desde os camponeses mais pobres até a nobreza mais rica. A situação se tornou tão desesperadora e perigosa que Jezabel iniciou uma perseguição sistemática e violenta dos profetas de Jeová, ordenando a execução de tantos quanto seus agentes conseguiam encontrar e capturar. Como registrado de forma dramática em 1 Reis capítulo 18, versículo 4, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. O fato de que 100 profetas do Senhor foram forçados a se esconder em cavernas para escapar da perseguição real indica a extensão assustadora da apostasia que havia infectado Israel. O reino que Deus havia estabelecido especificamente para ser uma luz para as nações havia se tornado tão corrupto que servir ao Deus verdadeiro se tornará um crime capital punível com morte. Era precisamente neste contexto de apostasia quase total e escuridão espiritual opressiva que o Deus Todo-Poderoso levantou soberanamente um dos seus profetas mais corajosos, inflexíveis e sobrenaturalmente poderosos, Elias de Tisbe. O próprio nome de Elias carregava uma mensagem profética e teológica profunda. Jeová é meu Deus ou meu Deus é Jeová. Em uma época quando a vasta maioria de Israel havia esquecido ou rejeitado o nome do Deus verdadeiro, Deus estrategicamente enviou um homem cujo nome era uma declaração teológica viva e uma refutação constante da idolatria predominante. A primeira aparição registrada de Elias no Palácio Real deve ter sido um choque absolutamente devastador para o rei Acabe, que provavelmente não havia ouvido uma palavra profética genuína em anos. Como registrado em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Tente imaginar por um momento a audácia absolutamente incrível desta declaração profética. Elias estava desafiando direta e publicamente Baal em sua área de maior especialidade e suposta expertise, o controle absoluto sobre o clima, as tempestades, e especificamente a chuva. Se Baal realmente possuísse o poder que seus adoradores afirmavam, se ele verdadeiramente controlasse os elementos atmosféricos como sua mitologia proclamava, certamente ele não permitiria passivamente que um profeta solitário de Jeová impedisse a precipitação por anos consecutivos. Mas as palavras de Elias não eram bravata humana vazia ou desafio temerário baseado em esperança infundada. Elas carregavam a autoridade inquestionável e o poder irresistível do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que controla todos os elementos naturais, e que demonstraria de forma inequívoca que somente ele possui poder supremo sobre toda a criação. Durante 3 longos e agonizantes anos,
Israel experimentou uma seca devastadora de proporções biblicamente épicas. Os rios que antes corriam cheios e vigorosos durante todo o ano secaram gradualmente até se tornarem leitos de pedra rachada e poeira. Os riachos que haviam fornecido água fresca para pessoas e animais simplesmente desapareceram. Os poços que haviam sido confiáveis por gerações se tornaram buracos secos e inúteis. Os campos verdejantes que antes produziam colheitas abundantes se transformaram em paisagens desoladas de terra ressecada e rachada, onde nem mesmo ervas daninhas conseguiam sobreviver. As árvores frutíferas murcharam e morreram, suas folhas caindo como chuva marrom sobre solo que parecia ter se tornado amaldiçoado. O gado, que formava a base da economia rural, morreu lentamente de sede, e as pessoas começaram a migrar desesperadamente em busca de qualquer fonte de água que ainda existisse. Os celeiros e armazéns que antes transbordavam de grãos, frutas secas e outras provisões ficaram completamente vazios. A fome começou a se espalhar implacavelmente pela terra, atingindo primeiro os pobres e vulneráveis, mas eventualmente afetando até mesmo as famílias mais ricas e bem estabelecidas. Mães assistiam impotentes enquanto seus filhos perdiam peso e vigor, e pais desesperados vendiam tudo o que possuíam na tentativa fútil de encontrar comida para suas famílias. Durante todo esse período de sofrimento intenso e desesperança crescente, os profetas de Baal realizaram ritual após ritual, tentando cada vez mais desesperadamente invocar seu Deus para que enviasse a chuva que havia se tornado mais preciosa que ouro. Eles cortaram seus próprios corpos com facas e lanças até que o sangue escorresse livremente, acreditando sinceramente que derramar sangue humano motivaria Baal a derramar água do céu em resposta. Eles gritaram até ficarem completamente roucos, suas vozes se tornando roucos sussurros que mal podiam ser ouvidos. Dançaram até o exaurimento total, continuando seus movimentos rituais mesmo quando seus corpos tremiam de fadiga. Ofereceram sacrifícios cada vez mais custosos e elaborados, sacrificando animais preciosos que mal podiam permitir-se perder durante tempos de escassez. Mas os céus permaneceram obstinadamente como bronze fundido, sem uma única nuvem no horizonte infinito. Onde estava o poderoso Baal, o autoproclamado Senhor das Tempestades? Porque ele havia aparentemente abandonado seus adoradores mais fiéis e dedicados em sua hora de maior necessidade e desespero. Porque seus rituais, que supostamente haviam funcionado no passado, agora pareciam completamente inúteis e impotentes. A ironia da situação era absolutamente inescapável e completamente intencional da parte de Deus. Ele estava demonstrando de forma dramática, inequívoca e incontestável que ele, e somente ele, controlava todos os elementos naturais. Cada dia que passava sem uma única gota de chuva era uma refutação viva e poderosa da teologia cananita. Cada campo ressecado era um testemunho silencioso mas devastador de que Jeová era o único Deus verdadeiro e que todos os outros deuses eram completamente impotentes. Finalmente, após 3 anos e 6 meses precisos de seca absoluta, Deus ordenou misericordiosamente que Elias se apresentasse mais uma vez diante de Acabe. O encontro entre o profeta de Deus e o rei apóstata foi carregado de tensão elétrica e acusações mútuas que haviam se acumulado durante anos de confronto espiritual. Como registrado em 1 Reis capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o que perturbas a Israel? A pergunta de Acabe revelava tanto sua frustração profunda quanto sua cegueira espiritual quase total. Mesmo diante de evidências absolutamente esmagadoras de que seus deuses eram completamente impotentes, ele ainda insistia em culpar o profeta de Deus pelos problemas devastadores que haviam caído sobre Israel. Esta é precisamente a natureza insidiosa da idolatria. Ela cega sistematicamente as pessoas para a realidade óbvia e as leva a culpar literalmente qualquer pessoa ou circunstância, exceto seus próprios ídolos falidos, por seus problemas crescentes. Idólatras sempre encontram desculpas elaboradas para explicar por que seus deuses falharam em cumprir suas promessas, mas nunca questionam a realidade fundamental do poder desses deuses. Mas Elias não se intimidou nem por um momento diante da acusação real. Sua resposta foi direta, devastadora e teologicamente precisa. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins.
O profeta estava colocando a responsabilidade pela crise nacional exatamente onde ela pertencia, nos pés daqueles que haviam liderado Israel para longe do Deus verdadeiro. Elias então propôs algo que deve ter feito o coração de Acabe acelerar com uma mistura intensa de medo e curiosidade quase mórbida, um confronto público e definitivo entre Jeová e Baal no Monte Carmelo. Este não seria um debate teológico abstrato ou uma discussão filosófica acadêmica, mas uma demonstração prática e verificável de poder sobrenatural que estabeleceria de uma vez por todas qual Deus era real e digno de adoração. O Monte Carmelo foi escolhido de forma absolutamente estratégica para máximo impacto simbólico e prático. Era uma montanha proeminente que se estendia dramaticamente do interior montanhoso até o mar Mediterrâneo, visível de uma distância enorme e tradicionalmente associada com a adoração a Baal desde tempos imemoriais. Se Baal fosse derrotado publicamente em seu próprio território sagrado, sua derrota seria total, inquestionável e impossível de negar ou explicar. Como registrado em 1 Reis capítulo 18, versículos 19 e 20. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do bosque que comem da mesa de Jezabel. Então, enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O palco estava agora montado para uma das confrontações mais dramáticas, significativas e sobrenaturalmente poderosas de toda a história bíblica. De um lado, estavam 850 profetas pagãos bem treinados e experientes, 450 profetas especializados de Baal e 400 profetas dedicados de Azera, apoiados pelo poder político considerável do rei e da rainha, sustentados financeiramente pelo tesouro real, e encorajados pela aprovação popular de uma população que havia abraçado amplamente suas práticas religiosas. Do outro lado, aparentemente sozinho e isolado contra esta multidão formidável de adversários espirituais, estava um único homem de Deus, um profeta rústico do interior que parecia não ter nenhum apoio institucional, nenhuma organização por trás dele, nenhum patrocínio financeiro, e nenhuma aprovação popular significativa da sociedade em geral. Mas as aparências podem ser extremamente enganosas quando se trata de questões espirituais. Elias não estava realmente sozinho, embora pudesse parecer assim para observadores superficiais. Ele carregava consigo a autoridade absoluta e o poder ilimitado do Deus que criou todo o universo do nada, o Deus que dividiu sobrenaturalmente o Mar Vermelho, o Deus que fez chover milagrosamente maná no deserto por 40 anos, o Deus que fez água cristalina jorrar abundantemente de rochas sólidas no meio do deserto. Esta não era uma batalha entre seres humanos com diferentes opiniões religiosas, era uma guerra fundamental entre a verdade eterna e a mentira diabólica, entre o Criador soberano e suas criaturas rebeldes, entre a realidade objetiva e a ilusão sedutora, entre o poder genuíno e a impostura sofisticada. Quando todo Israel se reuniu expectativamente no Monte Carmelo, uma multidão que provavelmente incluía dezenas de milhares de pessoas vindas de todas as partes do reino, Elias fez uma pergunta que ecoou através dos séculos e continua absolutamente relevante e urgente hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Era um momento de decisão nacional crítico, um ponto de inflexão histórico que determinaria não apenas o destino político de Israel, mas seu futuro espiritual e sua própria identidade como povo da aliança de Deus. A pergunta forçava cada pessoa presente a confrontar a incoerência fundamental de tentar servir simultaneamente a Jeová e a Baal, uma contradição teológica que havia corrompido Israel por décadas. A multidão permaneceu em silêncio absoluto e desconfortável. Por 3 anos devastadores, eles haviam sido forçados a confrontar a realidade perturbadora de que seus deuses eram aparentemente impotentes para enviar a chuva desesperadamente necessária. Mas décadas de condicionamento religioso, pressão social e investimento emocional em práticas familiares são extraordinariamente difíceis de superar, mesmo diante de evidências esmagadoras. Mesmo confrontados com provas óbvias de que Baal havia falhado completamente em cumprir suas promessas básicas, eles hesitavam em abandonar completamente os deuses que seus pais e avós haviam adorado, os rituais que haviam praticado durante todas suas vidas, e o sistema religioso que havia definido sua identidade cultural por gerações.
O desafio específico de Elias era elegantemente simples em conceito, mas absolutamente definitivo em suas implicações. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um novilho, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, mas não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo esse é Deus. O teste era absolutamente perfeito em sua simplicidade lógica e fairness completa. Se Baal realmente controlasse os elementos naturais como seus adoradores afirmavam há séculos, se ele verdadeiramente possuísse poder sobre o fogo e o relâmpago como sua mitologia proclamava, certamente ele seria capaz de enviar fogo do céu para consumir um sacrifício preparado especificamente para ele. Se Azera possuísse qualquer poder sobrenatural genuíno, ela certamente ajudaria seus 400 profetas dedicados neste momento crucial. Se as divindades cananitas fossem reais e possuíssem qualquer capacidade verdadeira de afetar eventos no mundo físico, esta seria sua oportunidade dourada de provar sua supremacia de uma vez por todas, publicamente e de forma incontestável, diante de uma audiência de dezenas de milhares de testemunhas. Os profetas de Baal aceitaram o desafio com confiança aparente e até mesmo entusiasmo, mas sua confiança inicial logo se transformaria em frustração crescente, depois em desespero palpável, e finalmente em humilhação completa diante de toda a nação de Israel. Como registrado em detalhes vívidos em 1 Reis capítulo 18, versículos 26 a 29, e tomaram o novilho que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Baal respond-nos. Porém voz não havia, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às suas necessidades, ou de viagem, ou porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles. Até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. A descrição bíblica detalhada desta cena é simultaneamente trágica e profundamente reveladora sobre a natureza da idolatria e seus efeitos devastadores sobre aqueles que se entregam a ela. Por horas intermináveis, desde o início da manhã até tarde da tarde, os profetas de Baal gritaram com crescente desespero, dançaram com energia cada vez mais frenética, e se mutilaram sistematicamente em uma demonstração desesperada de devoção religiosa sincera mas tragicamente mal direcionada. Eles cortaram deliberadamente seus próprios corpos com facas afiadas e lanças pontiagudas até que o sangue escorresse abundantemente, acreditando genuinamente que derramar sangue humano motivaria Baal a responder com fogo do céu. Esta prática de automutilação ritual não era sadismo ou masoquismo, mas teologia sincera baseada na crença de que sacrifícios dolorosos demonstravam devoção genuína e persuadiam os deuses a intervir em favor de seus adoradores. A zombaria de Elias pode parecer cruel ou inadequada para sensibilidades modernas, mas ela servia a vários propósitos proféticos importantes e necessários. Ao sugerir sarcasticamente que Baal poderia estar meditando, ou atendendo às suas necessidades, ou de viagem, ou porventura dorme, Elias estava destacando publicamente a absurdidade fundamental de adorar deuses que possuíam limitações tipicamente humanas. Um Deus verdadeiro e todo-poderoso não dorme quando seus adoradores precisam dele, não viaja para lugares onde não pode ouvir orações, não fica distraído com outras preocupações quando confrontado com necessidades urgentes, e certamente não atende suas necessidades como os seres humanos fazem. A zombaria de Elias forçava a multidão a reconhecer que estavam adorando deuses que eram fundamentalmente limitados, inadequados e indignos de confiança absoluta. Mas por mais que gritassem com vozes cada vez mais roucas, por mais que sangrassem com feridas cada vez mais profundas, por mais que se desesperassem com gestos cada vez mais dramáticos, não houve resposta alguma do céu. Nenhum fogo caiu milagrosamente. Nenhuma voz respondeu autoritativamente do alto. Nenhum sinal sobrenatural confirmou suas expectativas. O silencio era absolutamente ensurdecedor e devastadoramente revelador.
Onde estavam os poderosos deuses que haviam seduzido Israel por décadas com promessas grandiosas? Por que eles permaneciam completamente mudos no momento preciso em que seus adoradores mais necessitavam de uma demonstração de poder? Porque suas vozes poderosas, que supostamente controlavam tempestades e terremotos, não conseguiam sequer sussurrar uma resposta. Quando finalmente chegou a vez de Elias demonstrar o poder de Jeová, ele fez algo que deve ter deixado a multidão boquiaberta de incredulidade e até mesmo indignação. Ele deliberadamente tornou o desafio ainda mais difícil e aparentemente impossível. Primeiro, ele cuidadosamente reconstruiu o altar do Senhor que havia sido quebrado e negligenciado, usando precisamente 12 pedras para representar simbolicamente as 12 tribos de Israel e reafirmar a identidade nacional do povo da aliança. Depois, ele cavou estrategicamente uma valeta profunda ao redor do altar reconstruído. Em seguida, ele meticulosamente arranjou a lenha seca e colocou o novilho cortado sobre ela em preparação para o sacrifício. Tudo isso era procedimento normal e esperado. Então Elias fez algo que deve ter parecido o cúmulo absoluto da loucura ou arrogância para todos os observadores presentes. Como registrado em 1 Reis capítulo 18, versículos 33 e 34, então, armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda a valeta se encheu de água. Esta ação parecia ser completamente contraproducente e autodestrutiva. Enquanto os profetas de Baal haviam lutado desesperadamente durante horas para conseguir que seu Deus enviasse fogo para acender lenha seca, Elias estava deliberadamente tornando humanamente impossível que qualquer fogo natural acendesse. A lenha estava completamente encharcada, o sacrifício estava saturado de água, e havia água suficiente derramada para encher completamente uma valeta cavada ao redor do altar. Em tempos de seca severa, quando cada gota de água era preciosa demais para desperdiçar, esta demonstração deve ter parecido obscenamente extravagante. Pessoas estavam morrendo de sede por todo Israel, e aqui estava um profeta aparentemente desperdiçando galões de água preciosa em um gesto que parecia garantir o fracasso de seu próprio teste. Mas Elias sabia algo fundamental que os profetas de Baal não compreendiam: ele servia a um Deus para quem absolutamente nada é impossível. A água não era um obstáculo para o Deus que criou todos os elementos químicos do universo. Era simplesmente uma oportunidade para demonstrar seu poder de forma ainda mais dramática e inequívoca. Então Elias ofereceu uma oração que contrastava radicalmente com os gritos frenéticos e desesperados dos profetas de Baal. Sua oração foi simples, direta, reverente e poderosamente focada. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Note a diferença fundamental na abordagem. Elias não gritou, não se cortou, não dançou freneticamente, não ofereceu subornos elaborados. Ele simplesmente se dirigiu respeitosamente ao Deus verdadeiro, identificou-o por seu relacionamento histórico com os patriarcas, afirmou sua própria identidade como servo obediente, e pediu uma demonstração de poder divino para o bem espiritual do povo de Israel. A resposta foi absolutamente imediata e completamente avassaladora. Como registrado no versículo 38, então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O fogo de Deus desceu do céu com intensidade sobrenatural tão extraordinária que não apenas consumiu instantaneamente o sacrifício e a lenha molhada, o que já teria sido milagroso o suficiente, mas também as próprias pedras do altar, a terra seca ao redor, e toda a água que havia sido derramada na valeta. Era uma demonstração de poder divino que excedia qualquer expectativa ou imaginação humana. Era impossível explicar este evento através de causas naturais. Não havia tempestade para explicar relâmpagos.
Não havia materiais inflamáveis secos que pudessem ter acendido espontaneamente. Não havia truques humanos ou ilusões que pudessem fazer pedras sólidas desaparecerem instantaneamente. Era uma manifestação incontestável de poder sobrenatural que só poderia ter vindo do Deus Todo-Poderoso. A resposta da multidão foi imediata e universal. Como registrado no versículo 39, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Décadas de confusão espiritual, dúvida religiosa e lealdade dividida foram instantaneamente dissipadas em um momento de revelação divina clara e absolutamente incontestável. A demonstração havia sido tão óbvia, tão poderosa e tão inequívoca que não havia possibilidade de negação, racionalização ou explicação alternativa. Todo observador presente foi forçado a reconhecer que Jeová era o único Deus verdadeiro e que todos os outros deuses eram completamente impotentes e indignos de adoração. Mas a história não termina com esta vitória dramática e a conversão emocional da multidão. Elias imediatamente entendeu que uma experiência emocional, por mais poderosa que seja, deve ser seguida por ação prática e mudança comportamental real. Ele ordenou que o povo capturasse todos os profetas de Baal, todos os 450, e todos foram executados junto ao ribeiro de Quizon de acordo com a lei mosaica que prescrevia a pena de morte para aqueles que levavam Israel à idolatria. Esta pode parecer uma ação extremamente severa para padrões modernos de tolerância religiosa, mas deve ser entendida no contexto da lei divina que Deus havia estabelecido para proteger Israel da corrupção espiritual que inevitavelmente levaria à sua destruição nacional. Os falsos profetas não eram simplesmente pessoas com opiniões religiosas diferentes. Eles eram agentes ativos de forças demoníacas que estavam sistematicamente destruindo a fé e a identidade nacional de Israel. Em seguida, Elias subiu sozinho ao topo do Monte Carmelo para orar pela chuva que havia sido retida por 3 anos e 6 meses. Como registrado em 1 Reis capítulo 18, versículos 42 a 44, e subiu Acabe a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então, disse ele: Volta 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. 7 vezes consecutivas Elias enviou seu servo para olhar na direção do mar, demonstrando perseverança extraordinária na oração mesmo após a vitória dramática e inequívoca no altar. Esta persistência na oração nos ensina que mesmo depois de grandes vitórias espirituais, devemos continuar dependendo de Deus para as bênçãos práticas que precisamos na vida diária. Na 7ª vez, o servo relatou ver uma pequena nuvem como a mão de um homem, um sinal minúsculo e aparentemente insignificante, mas suficiente para alguém que conhecia intimamente o poder ilimitado de Deus e sabia que Ele pode fazer grandes coisas crescerem de pequenos começos. Rapidamente, exatamente como Elias havia antecipado, os eventos se desenrolaram com velocidade supernatural. Como registrado nos versículos seguintes, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e se foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Os céus se escureceram dramaticamente com nuvens pesadas e vento forte, e uma chuva torrencial caiu sobre a terra ressecada que havia estado esperando desesperadamente por este momento por mais de 3 anos. Deus havia demonstrado de forma absolutamente incontestável que Ele, e somente Ele, controlava completamente todos os elementos naturais. A seca havia terminado, os falsos profetas haviam sido derrotados publicamente e removidos permanentemente, e Israel havia testemunhado uma das mais claras e poderosas manifestações do poder divino jamais registradas na história humana. Jeová havia provado sua supremacia absoluta sobre Baal em todos os aspectos. Ele controlava a chuva que Baal havia falhado em enviar, ele enviará fogo do céu que Baal havia sido incapaz de produzir, e ele havia demonstrado o poder criativo que Baal nem sequer fingia possuir. Mas a batalha espiritual estava muito longe de terminar completamente. Jezabel, ao ouvir sobre a execução de seus 450 profetas de Baal,
ficou absolutamente furiosa e imediatamente ameaçou matar Elias dentro de 24 horas. Ironicamente, o profeta que havia enfrentado corajosamente 850 profetas pagãos fugiu aterrorizado para o deserto por causa da ameaça de uma única mulher. Esta reação aparentemente contraditória e inesperada nos lembra humildemente que mesmo os maiores e mais corajosos servos de Deus são seres humanos falíveis, sujeitos ao medo, desencorajamento e exaustão emocional, especialmente após grandes confrontos espirituais que exigem energia física, mental e espiritual extraordinária. A história dramática de Baal estava intimamente entrelaçada e teologicamente conectada com a de Azera, a deusa consorte que havia seduzido Israel através de promessas atraentes de fertilidade, prosperidade e controle sobre aspectos fundamentais da vida que eram mais imprevisíveis e preocupantes para pessoas comuns. Azera, também conhecida regionalmente como Astarote, representava aspectos diferentes mas complementares da mesma mentira fundamental e sedutora que havia enganado sistematicamente a humanidade desde o primeiro pecado no Jardim do Éden. A promessa enganosa de que as criaturas poderiam controlar seu próprio destino através da manipulação de forças espirituais, sem necessidade de submissão ao Deus verdadeiro. O nome Azera significa aquela que enriquece ou a que traz abundância, e ela era adorada extensivamente como a deusa suprema da fertilidade humana, animal e agrícola, do amor em todas as suas formas, da guerra e conquista, e da sabedoria oculta que supostamente permitia aos iniciados manipular eventos futuros através de práticas mágicas. Na rica literatura ugarítica antiga, descoberta nas impressionantes ruínas da cidade cosmopolita de Ugarit na Síria moderna, Azera é consistentemente referida como Senhora Azera do Mar, indicando claramente sua associação fundamental tanto com as águas primordiais da criação quanto com as forças regenerativas e nutritivas da vida que emergem dessas águas. Ela era universalmente vista como a mãe divina de todos os deuses menores do panteão cananita e a fonte primordial da qual toda fertilidade, humana, animal e vegetal, emanava continuamente. Esta função maternal cósmica a tornava especialmente atraente para mulheres que lutavam com infertilidade, famílias que precisavam de mais filhos para trabalho agrícola, e comunidades que dependiam de rebanhos reprodutivos para sobrevivência econômica. As representações artísticas de Azera eram deliberadamente sensuais e atraentes, frequentemente mostrando-a como uma mulher excepcionalmente bela, nua ou parcialmente vestida com tecidos transparentes, enfatizando claramente sua função como deusa da sexualidade e fertilidade. Ela era comumente associada com árvores específicas, especialmente tamareiras, figueiras e outras árvores frutíferas, simbolizando abundância, produtividade e a conexão íntima entre sexualidade humana e fertilidade natural. Esta associação simbólica profunda com árvores levou diretamente à prática generalizada de estabelecer postes de Azera, troncos de árvores especialmente selecionados, cuidadosamente plantados no solo perto de altares pagãos, e frequentemente esculpidos com símbolos ou imagens que representavam a deusa. Estes postes se tornaram tão onipresentes na paisagem religiosa de Israel que são mencionados repetidamente nas escrituras como símbolos universais da idolatria que havia infectado a nação. Como registrado de forma reveladora em 1 Reis capítulo 14, versículo 23, porque também eles edificaram altos, estátuas e bosques sobre todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde. A palavra bosques aqui se refere especificamente aos postes sagrados de Azera, que se tornaram tão comuns que praticamente cada local de importância religiosa ou histórica havia sido contaminado por sua presença. O culto a Azera era especialmente notório e escandaloso por sua sensualidade extrema e práticas sexuais explícitas que eram completamente integradas ao sistema de adoração oficial. Os rituais regulares incluíam prostituição sagrada organizada e institucionalizada, onde homens e mulheres de todas as idades se envolviam em atos sexuais públicos e privados nos templos como parte integral e essencial da cerimônia religiosa oficial. Os adoradores sinceros e devotos genuinamente acreditavam, baseados em séculos de tradição religiosa e ensinamento sacerdotal, que ao imitar fisicamente a união sexual entre Azera e Baal, eles estavam simpaticamente estimulando e encorajando a fertilidade da terra, garantindo chuvas adequadas, assegurando boas colheitas e promovendo a concepção de filhos tanto em humanos quanto em animais. Esta não era libertinagem disfarçada de religião ou desculpa conveniente para comportamento imoral,
Era teologia genuína e sistemática baseada numa cosmovisão sofisticada que percebia conexões místicas e sobrenaturais entre ações humanas específicas e forças divinas que controlavam aspectos fundamentais da realidade natural. Mas os aspectos sexuais da adoração a Azera eram apenas parte de um sistema religioso muito mais amplo e complexo. O culto também incluía extensas práticas de adivinhação, leitura da sorte, comunicação com mortos, interpretação de sonhos, e várias formas de magia que prometiam dar aos praticantes conhecimento do futuro e poder para influenciar eventos que ainda não haviam acontecido. Os sacerdotes e sacerdotisas de Azera afirmavam confidentemente poder prever o futuro através de vários métodos divinatórios, encontrar objetos perdidos através de rituais mágicos específicos, revelar segredos ocultos através de comunicação com espíritos, determinar as causas de doenças ou infortúnios através de consulta sobrenatural, e até mesmo influenciar as decisões de outras pessoas através de feitiços e encantamentos elaborados. Para pessoas que enfrentavam constantemente incerteza assustadora sobre o futuro, se haveria chuva suficiente para suas colheitas, se seus filhos sobreviveriam às doenças infantis, se seus negócios seriam bem-sucedidos, se seus casamentos seriam felizes, se suas comunidades estariam seguras de ataques inimigos. Essas promessas de conhecimento e controle eram extraordinariamente atraentes e praticamente irresistíveis. Além disso, os rituais de Azera frequentemente envolviam o uso deliberado e sistemático de drogas alucinógenas derivadas de plantas específicas, bebidas alcoólicas fermentadas especialmente para cerimônias religiosas, e outras substâncias psicoativas que induziam estados alterados de consciência que os adoradores interpretavam como experiências espirituais genuínas. Os participantes sinceramente acreditavam que essas experiências intensas e muitas vezes agradáveis representavam comunicação direta e pessoal com a deusa Azera, que estava supostamente revelando segredos divinos, concedendo bênçãos especiais, ou fornecendo orientação supernatural para decisões importantes da vida. O que eles não percebiam era que estavam sistematicamente abrindo suas mentes e espíritos para a influência demoníaca direta através dessas práticas que Deus havia especificamente proibido precisamente porque ele sabia que elas levariam à escravidão espiritual e destruição pessoal. A influência penetrante e persistente de Azera se espalhou tão profunda e amplamente em Israel que eventualmente afetou até mesmo as famílias reais que eram nominalmente fiéis a Jeová. Como registrado de forma chocante em 1 Reis capítulo 15, versículos 12 e 13, e tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha-mãe, porquanto fizera uma abominável imagem a um bosque. Também Asa desfez a sua imagem, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron. O rei Asa foi forçado a tomar a decisão pessoalmente dolorosa mas espiritualmente necessária de remover sua própria avó da posição influente de rainha-mãe. Especificamente por causa de seu envolvimento ativo e persistente com a adoração idólatra a Azera. Esta ação corajosa mas custosa demonstra tanto a integridade espiritual excepcional de Asa quanto a extensão alarmante da infiltração idólatra que havia penetrado até mesmo nas famílias mais prominentes e supostamente piedosas da sociedade israelita. O fato de que a própria matriarca da família real havia se tornado tão comprometida com a idolatria que foi necessário removê-la publicamente de sua posição de honra e influência indica claramente quão sedutora e penetrante a adoração a Azera havia se tornado em todas as camadas da sociedade israelita. O rei Josias foi ainda mais radical, sistemático e implacável em sua campanha nacional contra Azera e todos os vestígios de adoração pagã que haviam contaminado Israel. Como lemos em 2 Reis capítulo 23, versículo 4, e o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os petrechos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou o pó deles a Betel. Josias não se contentou em simplesmente remover os ídolos e objetos pagãos do templo, ele os destruiu completamente através do fogo, reduziu-os a cinzas, e deliberadamente espalhou essas cinzas em Betel como uma declaração simbólica pública de que eles nunca mais retornariam para contaminar o lugar sagrado da adoração a Jeová. Sua reforma foi tão abrangente, sistemática e radical que incluiu não apenas a remoção de todos os objetos diretamente associados com Azera, mas também com todo o exército dos céus,
uma referência específica à adoração astrológica complexa que frequentemente acompanhava e complementava os cultos de fertilidade, oferecendo uma forma adicional de suposta orientação supernatural baseada na posição e movimento de corpos celestiais. Mas por que a adoração a Azera era tão persistente e irresistivelmente atraente para os israelitas ao longo de múltiplas gerações, mesmo quando eles conheciam intelectualmente os mandamentos de Deus e haviam testemunhado seu poder através de milagres extraordinários? A resposta fundamental está na natureza universal da condição humana caída e na busca desesperada por segurança, controle e significado que caracteriza toda pessoa que vive neste mundo quebrado. Azera oferecia promessas que pareciam tangíveis, práticas e imediatamente relevantes para as preocupações diárias que dominavam a vida das pessoas comuns. Ela prometia filhos para casais estéreis que desesperadamente queriam famílias, colheitas abundantes para agricultores que viviam constantemente à beira da fome, prosperidade material para comerciantes que arriscavam tudo em ventures incertos, proteção para viajantes que enfrentavam perigos desconhecidos, e cura para doentes que sofriam sem esperança médica. Para pessoas que lutavam diariamente contra a infertilidade devastadora, safras falhadas repetidas, pobreza crônica, doença persistente, ou qualquer uma das muitas incertezas aterrorizantes da vida antiga, a promessa de uma deusa que podia resolver esses problemas específicos através de rituais acessíveis e práticas relativamente simples era absolutamente irresistível. Além disso, e talvez mais significativamente, a adoração a Azera não exigia as demandas morais rigorosas, consistentes e frequentemente inconvenientes que Jeová impunha através de sua lei revelada. Enquanto o Deus de Israel chamava insistentemente seu povo à santidade pessoal, justiça social, fidelidade conjugal exclusiva, honestidade em negócios, cuidado pelos pobres e vulneráveis, e submissão humilde à autoridade divina, Azera oferecia liberação sexual imediata, gratificação sensual instantânea, e validação religiosa para impulsos naturais que eram proibidos pela moralidade bíblica. Era essencialmente uma religião que legitimava e até santificava desejos carnais naturais em nome da espiritualidade, oferecendo às pessoas uma maneira de se sentirem religiosas e espirituais enquanto simultaneamente indulgiam em comportamentos que sabiam ser moralmente questionáveis. Esta combinação sedutora de promessas práticas e permissividade moral fazia da adoração a Azera uma alternativa quase irresistível à disciplina espiritual exigente que caracterizava a verdadeira fé em Jeová. A terceira divindade principal na trindade pagã que ameaçou sistematicamente destruir a fé e identidade de Israel era Dagon, uma das deidades mais antigas, estabelecidas e historicamente significativas de todo o mundo antigo. Com evidências arqueológicas sólidas de adoração organizada datando de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, Dagon representava a continuidade impressionante e a persistência obstinada da rebelião humana organizada contra o Deus verdadeiro através de múltiplos milênios, civilizações sucessivas e mudanças culturais dramáticas. Dagon era traditionalmente E consistentemente representado como uma figura imponente, misteriosa e sobrenatural que combinava características humanas e aquáticas de maneiras que enfatizavam tanto sua suposta majestade quanto sua conexão fundamental com as forças primordiais da criação que emergem das águas. Em algumas representações artísticas antigas, ele aparecia como um homem gigantesco e musculoso da cintura para cima, com uma cauda de peixe elaboradamente escamada e artisticamente decorada da cintura para baixo. Em outras imagens descobertas por arqueólogos, ele era retratado como completamente antropomórfico em forma, mas invariavelmente rodeado por símbolos aquáticos complexos, criaturas marinhas estilizadas, e padrões ondulantes que claramente indicavam seu domínio absoluto e inquestionável sobre todas as águas e tudo que nelas habitava ou delas dependia. A associação íntima e fundamental de Dagon com o mar, rios, lagos, e toda forma de vida aquática o tornava especialmente significativo, poderoso e central para povos costeiros como os filisteus, que dependiam completamente da pesca diária, comércio marítimo internacional, navegação costeira, e todas as formas de atividade econômica relacionada à água para sua sobrevivência nacional e prosperidade individual. Sua localização estratégica ao longo da costa mediterrânea oriental, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo antigo, tornava natural, lógica e quase inevitável a adoração devotada de uma divindade que supostamente controlava as águas das quais eles dependiam para praticamente todos os aspectos fundamentais de sua existência nacional e individual.
Textos cuneiformes antigos, cuidadosamente preservados e descobertos em várias escavações arqueológicas importantes ao longo do último século, estabeleciam clara e inequivocamente Dagon como o pai divino de Baal, criando assim uma hierarquia divina cuidadosamente organizada que competia direta e intencionalmente com a revelação bíblica progressiva de Jeová como o único Deus verdadeiro, eterno e soberano sobre toda a criação. Esta relação pai-filho específica entre Dagon e Baal não era acidental ou arbitrária, mas sugeria fortemente que a adoração pagã não era simplesmente uma coleção caótica e aleatória de superstições primitivas desenvolvidas por povos ignorantes, mas representava um sistema teológico sofisticado, bem organizado e internamente coerente, com doutrinas específicas cuidadosamente formuladas, práticas rituais elaboradas e sistematicamente desenvolvidas, e uma cosmovisão abrangente que oferecia explicações alternativas plausíveis para todas as questões fundamentais da existência humana. Os templos magníficos dedicados especificamente a Dagon não eram estruturas simples, rústicas ou improvisadas, mas complexos arquitetônicos absolutamente impressionantes que rivalizavam com qualquer edifício religioso de sua época em grandeza, beleza e sofisticação técnica. O templo principal de Dagon em Gaza era universalmente reconhecido e frequentemente mencionado como uma das maiores maravilhas arquitetônicas de todo o mundo antigo. Construído com enormes blocos de pedra calcária cuidadosamente cortados e perfeitamente ajustados, adornado luxuosamente com ouro, prata, bronze polido, e obras de arte intrincadas criadas pelos artesãos mais habilidosos disponíveis, este templo impressionante deixava visitantes de todo o mundo mediterrâneo completamente impressionados com a aparente majestade, poder e riqueza do Deus que ali supostamente habitava e recebia adoração. A mais famosa e dramaticamente significativa história envolvendo Dagon registrada nas Escrituras está intimamente conectada com Sansão, o juiz israelita cujo nome hebraico significa pequeno sol e cuja vida extraordinária foi marcada por demonstrações sobrenaturais de força física que desafiavam todas as leis naturais conhecidas. Sansão havia sido escolhido soberanamente por Deus desde antes do nascimento para ser um nazir vitalício, separado completamente para o serviço divino, e libertador especialmente designado de Israel durante um período quando os filisteus dominavam e oprimiam brutalmente o povo da aliança. Sua força física absolutamente sobrenatural, que claramente transcendia qualquer capacidade humana normal, havia permitido que ele triunfasse militarmente sobre os filisteus repetidas vezes ao longo de 20 anos, causando danos devastadores aos seus exércitos bem treinados, destruindo suas cidades fortificadas, e matando milhares de seus guerreiros mais experientes em confrontos que frequentemente o colocavam sozinho contra centenas ou até milhares de inimigos simultaneamente. Como registrado em detalhes fascinantes em Juízes capítulo 16, os líderes filisteus finalmente desenvolveram uma estratégia que reconhecia realisticamente suas limitações militares. Eles descobriram através de observação cuidadosa e experiência dolorosa que não podiam derrotar Sansão através de força militar direta, superioridade numérica, vantagem tecnológica, ou qualquer forma convencional de combate. Então decidiram atacar sistematicamente seu ponto fraco claramente identificado, seus relacionamentos romanticamente comprometedores e espiritualmente perigosos com mulheres pagãs que não compartilhavam sua fé ou compromisso com Jeová. A famosa Dalila, cujo nome ironicamente significa delicada ou refinada, era uma mulher filisteia extraordinariamente bonita, inteligente e manipuladora que foi deliberadamente escolhida e cuidadosamente treinada pelos líderes filisteus especificamente para esta missão de sedução e espionagem. Ela usou sistematicamente sua influência romântica e sexual sobre Sansão, combinada com técnicas psicológicas sofisticadas de manipulação emocional, para gradualmente quebrar sua resistência e finalmente extrair dele a confissão do segredo que havia guardado cuidadosamente durante toda sua vida. Quando Sansão finalmente revelou sob pressão emocional intensa que sua força sobrenatural estava misteriosamente conectada ao seu cabelo, que nunca havia sido cortado como parte integral de seu voto nazir vitalício, Dalila imediatamente traiu essa informação crítica aos líderes filisteus que a haviam contratado e que estavam esperando ansiosamente por qualquer oportunidade de capturar e neutralizar este inimigo aparentemente invencível. Como registrado de forma dramática no versículo 19, então, ela o fez adormecer sobre os seus joelhos e chamou um homem para lhe rapar as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo,
e retirou-se dele a sua força. O corte do cabelo de Sansão não era simplesmente um ato simbólico, mas representava a quebra de seu voto nazir, consequentemente, a remoção da unção divina especial que havia sido a fonte de sua força extraordinária. A captura subsequente de Sansão pelos filisteus foi celebrada por toda a nação filisteia como uma vitória não apenas militar ou política, mas fundamentalmente teológica e espiritual. Para eles, esta não era simplesmente a derrota de um inimigo humano particularmente problemático, mas uma demonstração clara de que Dagom havia finalmente derrotado Jeová em combate espiritual direto. Como registrado em detalhes reveladores nos versículos 23 e 24, então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se regozijar. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o destruidor da nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Para os filisteus, operando dentro da cosmovisão politeísta típica de sua época, a captura de Sansão representava muito mais que uma simples vitória sobre um inimigo militar excepcional, era uma declaração teológica fundamental de que Dagom havia demonstrado superioridade divina sobre Jeová. Eles interpretaram este evento como prova conclusiva de que seu Deus era mais forte, mais sábio e mais ativo que o Deus de Israel. Esta era a lógica padrão das culturas politeístas antigas. Quando nações entravam em guerra física, seus deuses também lutavam simultaneamente nos reinos espirituais invisíveis, e a vitória militar era universalmente vista como evidência incontestável da superioridade divina do Deus cujo povo havia prevalecido no conflito terrestre. Os filisteus celebraram entusiasticamente por semanas consecutivas, oferecendo sacrifícios elaborados e custosos a Dagom, contando e recontando histórias dramáticas sobre como seu Deus havia finalmente triunfado sobre o Deus de Israel, e exibindo Sansão publicamente como prova tangível da vitória de Dagom. Sansão, com os olhos deliberadamente furados numa humilhação calculada e acorrentado como um animal selvagem capturado, foi forçado a trabalhar diariamente moendo grãos, uma degradação intencional destinada a demonstrar publicamente a suposta impotência total de Jeová. Mas o Deus de Israel não havia terminado de demonstrar seu poder supremo e vindicar seu nome santo. Durante os longos meses de cativeiro humilhante, duas coisas significativas estavam acontecendo simultaneamente que os filisteus não perceberam ou não consideraram importantes. O cabelo de Sansão havia começado a crescer novamente gradualmente, e mais importante espiritualmente, seu tempo doloroso na prisão havia levado a um arrependimento genuíno, renovação espiritual profunda e reconciliação com Deus. Quando os líderes filisteus finalmente decidiram exibir Sansão durante uma grande celebração nacional no templo magnífico de Dagom, eles inadvertidamente criaram a oportunidade perfeita para Deus demonstrar sua supremacia de forma final, dramática e absolutamente incontestável diante da maior audiência possível. Como registrado no versículo 25, e sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincava diante deles, e puseram-no entre as colunas. O templo estava lotado até a capacidade máxima com milhares de filisteus, incluindo absolutamente todos os seus líderes políticos mais importantes, comandantes militares mais experientes, sacerdotes mais influentes e cidadãos mais proeminentes. Era literalmente o maior ajuntamento da elite filistia em décadas, exatamente o tipo de situação que Deus poderia usar para máximo impacto teológico, político e social. Se algo dramático acontecesse nesta ocasião, seria testemunhado pelos líderes mais importantes da nação e teria consequências que se espalhariam por todo o mundo mediterrâneo. Sansão, estrategicamente posicionado entre as duas colunas centrais massivas que sustentavam estruturalmente o teto inteiro do templo, ofereceu uma oração que era simultaneamente desesperada e sincera. Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Esta não era uma oração motivada por vingança pessoal mesquinha ou ressentimento individual, mas um apelo profundamente espiritual para que Deus vindicasse seu próprio nome santo e demonstrasse publicamente que Jeová, não Dagom, era o Deus supremo e soberano sobre toda a criação.
Sansão estava essencialmente pedindo para que Deus usasse sua vida e morte para glorificar seu nome e provar sua supremacia diante desta multidão de pagãos que haviam blasfemado contra ele. A resposta divina foi absolutamente imediata e completamente devastadora. Como registrado no versículo 30, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. O colapso instantâneo e total do templo de Dagon foi muito mais que um simples desastre arquitetônico ou acidente estrutural, foi uma declaração teológica poderosa e inequívoca. O Deus que os filisteus acreditavam ter derrotado Jeová foi revelado como completamente impotente para proteger seus próprios adoradores mais devotos em seu próprio templo mais sagrado durante sua própria celebração mais importante. A ironia da situação era absolutamente devastadora para qualquer filisteu que sobreviveu para contemplar suas implicações. Dagon havia supostamente derrotado o Deus de Israel, mas agora Jeová havia usado um único homem, cego, acorrentado e aparentemente impotente, para destruir simultaneamente o templo mais importante de Dagon e eliminar virtualmente toda a liderança nacional filistia em um único momento de julgamento divino. Nossa jornada através destas narrativas antigas e perturbadoras nos leva inevitavelmente a uma conclusão que é simultaneamente reconfortante e desafiadora. O mesmo Deus que demonstrou sua supremacia absoluta sobre Baal, Azera e Dagon há milhares de anos continua sendo o mesmo Deus hoje. E os mesmos princípios espirituais que operavam então continuam operando agora em nossa época moderna. Embora os nomes tenham mudado e as formas tenham evoluído, os ídolos fundamentais que competem pela adoração e devoção humana permanecem essencialmente os mesmos. O dinheiro funciona como nosso Baal moderno, prometendo segurança e controle sobre circunstâncias imprevisíveis. A aprovação social serve como nossa Azera contemporânea, oferecendo significado e validação através da aceitação dos outros. O sucesso profissional, relacionamentos românticos, aparência física, e até mesmo nossa própria família podem se tornar nossos Dagons pessoais, deuses que prometem dar propósito e satisfação à vida. A lição central e atemorizante dessas narrativas antigas é que Deus não tolera rivais, não porque seja egoísta ou inseguro, mas porque somente Ele é infinitamente digno de adoração total e somente Ele pode verdadeiramente satisfazer as necessidades mais profundas do coração humano. Como Jesus ensinou de forma clara e inequívoca, não podemos servir a dois senhores. Que possamos aprender com os erros trágicos de Israel, reconhecer os ídolos sutis que competem por nossa devoção, e escolher servir exclusivamente ao único Deus verdadeiro que demonstrou sua supremacia sobre todos os poderes das trevas. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada fascinante e reveladora através de uma das épocas mais dramáticas e espiritualmente significativas de toda a história bíblica. As batalhas entre o verdadeiro e o falso, entre Deus e os ídolos, entre a fé genuína e a religiosidade sedutora, continuam se intensificando em nossos dias, e precisamos estar espiritualmente preparados para enfrentá-las com a mesma fé corajosa e inabalável que Elias demonstrou no Monte Carmelo. Por favor, compartilhem generosamente nos comentários suas reflexões pessoais sobre este estudo profundo. Que ídolos modernos e sedutores vocês conseguem identificar em suas próprias vidas que podem estar competindo silenciosamente com sua devoção total a Deus? Como podemos aplicar praticamente as lições poderosas e transformadoras destes confrontos épicos entre o poder divino e a impotência idólatra em nosso contexto contemporâneo complexo? Suas perspectivas pessoais, experiências espirituais e insights práticos podem ser uma bênção tremenda e encorajamento genuíno para outros irmãos e irmãs que estão enfrentando lutas similares contra os mesmos ídolos antigos disfarçados sob formas aparentemente modernas e sofisticadas. Não se esqueçam de se inscrever entusiasticamente no canal Histórias da Bíblia para continuar esta jornada transformadora e reveladora através das narrativas mais impactantes, desafiadoras e espiritualmente enriquecedoras das Escrituras Sagradas. Que o Deus Todo-Poderoso os abençoe abundantemente e os mantenha firmemente estabelecidos em sua verdade eterna e inquestionável.